Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, 17 de dezembro de 2019, hoje comemoramos o dia do pastor presbiteriano e eu tenho a grata satisfação de fazer parte desta honrada fileira de pastores que, pela misericórdia de Deus, se submeteu ao propósito de ser homens que se limitam a expor a palavra de Deus, a vontade de Deus para o coração dos homens e deliberadamente se negam a pregar quaisquer outras coisas que não estejam convalidadas, estabelecidas na palavra de Deus. Pois bem, hoje então, dando sequência aos nossos brevíssimos comentários, meditações sobre a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, eu quero então seguir com vocês nos versos 6 e verso 7 desta passagem. Pois bem, diz a palavra do Senhor, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ok, a palavra do Senhor neste texto traz uma expressão que para o apóstolo Paulo, conforme bem observou o reverendo Dr. Martyn Lloyd-Jones, considerado pastor do século XX, grande expositor da palavra de Deus, estudioso, singular, ele observa que, para Paulo, a vida cristã jamais poderia ser objeto de qualquer tipo de observância, de ênfase, que não fosse a ênfase de que todos os benefícios trazidos à vida do cristão não lhes vêm por força de seus méritos, por força de seus melhores esforços, mas estas bênçãos todas recaem sobre o cristão por força da sua união mística com Cristo Jesus, no ato de ser transformado, nascido de novo e jungido ao corpo glorioso de Jesus Cristo, que é justamente o tronco do qual deriva toda a seiva abençoadora às nossas vidas. Por isso que quando você lê o capítulo 1 de Efésios, você tem ali uma sequência única, onde Paulo fala sem parar, não há uma só vírgula ali, e Paulo vai falando tal qual uma cachoeira, uma torrente, as bênçãos advindas da parte de Deus às nossas vidas pela mediação de Cristo. A expressão dominante ali é nele, por meio dele, em Cristo Jesus, por ele. Então, o que nós percebemos é que todos os benefícios são-nos deferidos por conta dessa mediação gloriosa de Cristo. E aqui não é diferente. O apóstolo Paulo diz que o Senhor, juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. A implicação da salvação trazida sob essa perspectiva espiritual, mística, nos mostra que nós fomos ressuscitados de uma morte espiritual e fomos colocados em posição de destaque em tronos nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Eis porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que
Nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Por quê? O vencedor é aquele que, lutando extenuantemente, obteve vitória e foi coroado por sua meritocracia. Porém, nenhum cristão chega à posição de destaque mencionada no verso 6 de estar sentado em tronos por qualquer pretenso mérito. Todos chegam até aí pelos méritos de outro, pelos méritos de Cristo Jesus obtidos em sua ação e obra ativa, obedecendo toda a lei de Deus, e passiva, morrendo e assumindo as nossas maldições na cruz do Calvário. Então, todas as bênçãos são nos deferidas por estarmos unidos a Cristo. Isso nos faz perceber a vida cristã como algo muito maior, muito mais elevado do que aquilo que, de forma nano, é observado por muitas pessoas. Isso nos faz perceber que nós fomos livrados da ira de Deus pelo próprio Deus. Isso nos faz perceber que nós estamos no usufruto, embora parcial, mas caminhando para o integral, estamos no usufruto de tudo que Cristo conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Se você olhar para a carta de Efésios, no capítulo 1, no verso 3, você vai ver que Paulo bendiz a Deus quando ele assim se expressa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda, eu repito, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual, e isso nas regiões celestiais. O texto que estamos considerando, 2,6, diz que nós estamos assentados em posição confortável, de destaque, de vitória, pois estamos assentados em tronos juntamente com Cristo Jesus. E Cristo Jesus, conforme Colossenses capítulo 2, verso 15, ele venceu seus adversários, triunfou deles na cruz e os expôs publicamente ao desprezo. Para além disso, nós vamos ver aquela ideia trazida, inclusive naquele filme Matrix, que mostra que o indivíduo guerreia na Matrix e as repercussões disso são reverberadas no plano prático, no plano fático da vida. E o que o texto nos diz é que em Efésios 6,12 é que a nossa luta não é contra carne e sangue, isso é, contra homens, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vejam que nossa luta é contra essas entidades nas regiões celestiais. Todavia, e por alvissareiro, é bom mencionar que lá nas regiões celestiais, segundo o capítulo 2, verso 6, nós estamos assentados em tronos com Cristo Jesus. Segundo o capítulo 1, verso 3, nós estamos supridos, abundantemente supridos, pois estamos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. O que nos faz, portanto, entender que a afirmação de Paulo, ela tem um poder e uma pujança e um solo, né, um alicerce poderoso, quando ele diz que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Pois bem, dito isto, o apóstolo Paulo então traz uma nota que deve nos conduzir à humildade e entender que, em primeiro lugar, foi Deus quem operou tudo isso. Então não há por que haver qualquer glória vazia, né, vanglória, mas nós devemos entender a nossa posição como igreja. E uma posição que sobeja, que se sobrepõe a muito daquilo que a nossa limitação nos traz sobre a ideia de igreja. A igreja, portanto, segundo o texto do capítulo 2, verso 7, conforme muito bem encontra-se exposto
No livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Reconciliação, o Método de Deus, no comentário Vida Nova, do Francis Folkes, ele traz inclusive uma palavra grega que ela esclarece deverasmente essa questão, a posição da igreja, por que Deus fez isso, para que, melhor dizendo, Deus fez isso. E é uma expressão grega, endeikonomi, que significa exibir, mostrar, tornar expresso algo. E o que é que se quer tornar expresso por essa ação de Deus feita no decurso do que está exposto nesse trecho das Escrituras? Observe que o verso 7 diz: para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo coloca aqui algo que é muito grandioso, porque ele diz que a igreja vive hoje para expressar a glória de Deus, para ser um local onde a glória de Deus se expressa no presente para as pessoas veem as nossas boas obras e glorificam o Pai que está nos céus, mas esse texto e essa expressão endeikonomi, que é uma expressão única aqui no Novo Testamento, traz algo grandioso que se projeta para além deste plano presente, adentra o que chamaríamos de meta-história e demonstra o fato de que a igreja, mesmo na eternidade, continuará sendo uma demonstração do poder de Deus, da grandeza de Deus, mormente, sua bondade, sua magnífica graça operada em pecadores como eu e você. Então, isso tira o eixo na sua centralidade de qualquer ideia equivocada do homem e coloca onde deve estar em Deus. É uma história, portanto, contada sobre o viés devidamente correto de uma centralidade não no homem, mas em Deus. É o teocentrismo demonstrado no plano salvífico, onde Deus é aquele agente que opera o início, meio e fim. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é quem salva o pecador do seu estado depravado e o conduz a um estado tão glorioso, onde ele está assentado em tronos, onde ele está abençoado com toda sorte de bênção espiritual, onde ele luta numa posição confortável contra todos os seus adversários, a saber, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais do mal, e ele já desfruta da vitória gloriosa de Cristo. Por isso, caminha seguro, sabendo que o céu é o limite e o céu não lhe será tirado, porque os propósitos eternos de Deus não serão frustrados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para entendermos essa realidade e para, de fato, colocar como deve ser essas bênçãos espirituais se sobrepondo a todas as limitações e dificuldades e guerras e lutas e rejeições e resistências desta vida e caminhar seguro, sabendo que, muito embora Deus não nos prometeu uma viagem segura, Ele nos garantiu um porto seguro. Que Ele nos abençoe até que cheguemos lá, onde lá também seremos uma expressão magnífica do poder de Deus, da salvação de Deus, que encantará os anjos nos céus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.